No vídeo de hoje, vamos falar sobre homens de Deus, os doutores da lei. Você já deve ter se perguntado: quem eram os doutores da lei? Bom, havia uma categoria de homens que pertenciam a Deus, mas eram diferentes do sacerdócio, pois não participavam do culto, não se distinguiam dos outros israelitas pelas vestes, não comiam nem carnes do sacrifício, nem pão da proposição. Se de fato constituíam uma casta, não tinham pretensão alguma de serem da descendência de Arão, nem da de Levi. Eram escribas, descendentes diretos dos que, após o exílio na Babilônia, tinham surgido na comunidade de Israel, desempenhando um papel crescente, e consagrando-se cada vez mais ao estudo das questões religiosas, a tal ponto que, no tempo de Jesus, os dois termos, escribas e doutores da lei, estavam habitualmente ligados, sem que seja obrigado a admitir que todos os escribas eram de fato doutores da lei. Eles formavam ao mesmo tempo uma santa liga e uma aristocracia intelectual e piedosa. Qual foi sua origem? Se lhes perguntassem de onde vinham e por que é que se consideravam tão importantes em Israel, os escribas respondiam citando os versículos do livro de Neemias, que contavam a sua fundação por Esdras, que é apontado como o primeiro escriba. Foram os seus antepassados que leram no livro da Torá de Deus, tinham interpretado todo o seu texto, e ensinando o sentido a todos, diante da grande assembleia de todo o povo. E qual era a importância dos doutores da lei? Os escribas tinham de fato um lugar de destaque e importância na comunidade judaica, sobretudo desde a luta nacional contra os gregos, após a guerra dos Macabeus. Contribuíram para a volta da prática da lei, e defenderam a religião, ergueram uma fronteira contra o paganismo. Os escribas consideravam-se muito importantes, e o povo também os considerava como os guardiões do depósito sagrado, para a defesa do qual tinham de travar batalha. Israel era uma nação onde as instituições eram religiosas, os doutores da lei, que eram especialistas eminentes da religião, tinham um papel determinante na sociedade. Eram os doutores da lei que elaboravam o pensamento e animavam a vida intelectual, tinham na mão o ensino, e sobretudo o que chamaríamos de ensino superior, controlavam a justiça, nomeando os juízes, e fixando a jurisprudência, e nas sinagogas, eram eles que comentavam a lei, e o desenvolvimento do culto da sinagoga seguia os padrões adotados pelos doutores da lei. No Sinédrio, os doutores da lei exerciam forte influência. Graças a eles, o grande Sinédrio não era apenas um governo e um tribunal supremo, mas também uma academia das questões religiosas, onde se estudavam os mais altos problemas teológicos, mas também, muitas vezes, a mais humilde aplicação dos preceitos da lei. Na verdade, os doutores da lei intervinham em tudo. Como se chegava ao título de doutor da lei? Um pouco parecido como se chega atualmente a professor universitário. Qualquer israelita podia pretender ascender a este título, tanto pobres quanto os ricos, independente de ser um homem de nascimento ilustre, ou de ser filho de operários e camponeses. A maioria dos rabinos trabalhavam para seu sustento. Quem tivesse a vocação de se consagrar ao estudo da lei, inscrevia-se numa das escolas dirigidas pelos mais célebres doutores da lei. Porque ensinar era uma obrigação muitas vezes lembrada aos mestres. Os doutores da lei deviam criar discípulos. Muitos deles lecionavam nos átrios do templo. Durante os muitos anos de estudo, os estudantes escutavam as suas lições, sentados à volta do mestre, esforçando-se por reter as suas mais pequenas palavras, rodeando o mestre com os mais respeitosos cuidados, escutando-o, tomando partido por ele nas discussões com os outros mestres. Não se conhece um tempo exato para que os alunos concluíssem os estudos e se formassem. O rabino devia estimar que o seu aluno pudesse voar com as próprias asas, e por sua vez, pregar e comentar. Após formados, embora o texto santo não impusesse aos doutores da lei qualquer servidão ou restrição, era preciso viver, publicamente, segundo os preceitos da lei que ensinavam. Os rabinos viviam na lei, eles investigavam, detalhavam e analisavam o texto sagrado, para transmitir todas as mensagens que o texto continha.
Estudavam a lei, a fim de instruir o povo a submeter toda a sua vida aos preceitos da lei, mesmo nos detalhes mais humildes, mais fúteis na aparência, para que todos tivessem um modo de vida especificamente judeus, isto é, impermeável a toda a influência pagã. No tempo de Jesus, os dois maiores doutores da lei que se destacaram no último século antes da era cristã, foram Hilel e Shammai. Tinham morrido quando começou a missão pública de Jesus, eles tinham muitos discípulos. O neto de Leel, que se chamava Gamaliel, que é citado no livro de Atos, capítulo 5, versículos 34 ao 40. Certamente ensinava quando Jesus saiu ao templo. Nós, cristãos, não devemos confundir todos esses doutores da lei com a pior espécie desses fariseus que Jesus criticava tantas vezes, não sendo um doutor da lei necessariamente fariseu. Não é seguro afirmarmos todos os doutores da lei foram adversários de Jesus durante o seu ministério, porque sua atitude espiritual era oposta à deles. Pois Nicodemos, que era do Sinédrio, que é citado no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 3, versículo 1 ao 9, mostra um homem honesto e bem-intencionado, pelo que indica pode ter sido um doutor da lei. E mesmo entre os doutores da lei que eram fariseus, Gamaliel, que era do Sinédrio, que foi mestre do apóstolo Paulo, como citado no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 22, versículo 3, era um homem virtuoso profundamente religioso,